Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quinta-feira, dia 18 de novembro de 2021. E o tema que estudaremos a nossa lição da escola sabatina será uma questão de adoração. Existem alguns textos que são destacados aqui na nossa lição que eu gostaria de compartilhá-lo com vocês. O primeiro, Deuteronômio 32, verso 39, que diz: Vede agora que eu sou, eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver. Eu firo e eu saro. E não há quem possa livrar alguém da minha mão. Deuteronômio capítulo 4, verso 19. Guarda-te, não levantes os olhos para os céus e vendo o sol, a lua, as estrelas, a saber, todo o exército do céu, seja seduzido a inclinar-te perante eles e desculto aqueles coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo do céu. Deuteronômio capítulo 18, verso 19. Se te esqueceres do Senhor teu Deus e andares após outros deuses, e os servires e os adorares, protesto hoje contra vós outros que perecereis. Deuteronômio 11, verso 16. Guardai-vos, não suceda que o vosso coração se engane, e vos desvieis, e sirvais a outros deuses, e vos prostreis diante deles. Deuteronômio 30, 17. Porém, se o teu coração se desviar, e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzidos, e te inclinares a outros deuses, e os servires, perecerás. Tudo dentro da nossa experiência enquanto seres humanos gira em torno da adoração. Você já reparou, por exemplo, que em todas as civilizações antigas, não importa em que parte do planeta eles se encontrem, nós encontramos a noção de adoração totalmente vincada dentro das sociedades. As pessoas adoravam aos animais, às plantas, às pedras, ao sol, à lua, às estrelas, ao rio, ao mar, às plantas, enfim, tudo, até mesmo aos animais. Há uma noção dentro do ser humano, uma noção espiritual, uma dimensão que o empurra a buscar algo ou alguém a quem adorar. Em algumas civilizações, até mesmo seres humanos acabaram sendo adorados por outros. Por quê? Porque a humanidade tem necessidade de adorar alguém. O fato é que essa adoração ela pode ter um sentido ou não. Adoração é alguma coisa que só pode ser prestada a alguém que tenha poder em si mesmo, que não dependa de ninguém para poder sobreviver e que, aliás, tenha um poder tão grandioso que tenha a capacidade de criar. Então, aquele que é o ser criado oferece ao seu Criador a possibilidade de adoração. Tudo que o diabo sempre quis foi ser adorado, mas como ele vai poder ser adorado se ele não tem o poder de criar? O único que tem o poder de criar vida é Deus. Por isso ele merece ser adorado. Ele nos criou com essa capacidade, com essa dimensão. Quando olhamos para a Bíblia, são diversos os termos que vão aparecer para descrever essa mesma realidade, mas Deus nos criou com a capacidade de nos desenvolvermos no aspecto físico, no aspecto intelectual ou mental, e ao mesmo tempo no aspecto espiritual. Na dimensão espiritual, nós temos a capacidade de nos relacionar com Deus. Temos essa necessidade numa perspectiva de adoração. É claro que em todas as gerações, as pessoas mudaram, os tempos mudaram, as dificuldades também mudaram, as tentações também mudaram. Mas aquilo que está implícito dentro do coração humano continua lá, em todas as gerações. A necessidade de adoração. Deus falando para a nação de Israel, disse, olha, cuidado para você não ficar olhando para o céu, para a lua, para o sol, para as estrelas e dizer, eu vou adorar essas coisas. Não, nada disso pode ser adorado, deve ser adorado. Porque a adoração é uma coisa que você só oferece a quem te criou. E o sol, a lua, as estrelas também foram criados por Deus. Deus é maior do que o universo que ele criou. Cuidado para não olhar para um pedaço de madeira, para uma imagem que foi esculpida por alguém e querer adorar. Deus estava dizendo para o seu povo que isso seria um laço contra eles. Por quê?
Porque você nunca vai ser maior do que aquilo que você adora. Esse é um problema sério. Por isso, quando adoramos a Deus, nós somos transformados em imagem e semelhança dele. Isso é uma coisa fantástica. Quanto mais você se aproxima de Deus, quanto mais você se relaciona com ele, mais você se torna parecido com ele. Esse é um poder que somente a adoração te oferece. Então, quando você adora a Deus, o teu caráter vai sendo moldado momento a momento e você se torna, de novo, a imagem e semelhança de Deus. Você se lembra que lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 26, o Senhor Deus disse: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Deus criou a humanidade parecida consigo mesmo. E o pecado deslustrou essa imagem de Deus no ser humano. Por quê? A razão é simples. Porque o ser humano deixou de adorar a Deus e passou a adorar a criatura. Mesmo quando o diabo é adorado. O diabo é criatura. Por que hoje a nossa humanidade ela está tão decaída, tão degradada? Porque tem adorado a criatura ao invés do Criador. E a imagem da rebelião tem sido estampada no próprio ser humano. O mais interessante é que o nosso guia de estudos vai usar aqui como base Apocalipse capítulo 13, que fala sobre a última grande crise da Terra, quando a besta que surgiu do mar e que sofreu uma ferida mortal, ela tem essa ferida mortal curada, e a besta que surgiu da Terra dá a ela poder e autoridade e faz ela uma imagem e ordena que todas as pessoas a adorem. E aqueles que não adorarem não poderão comprar e nem vender. Sabe, quando você olha para isso, você percebe que a última grande crise da Terra, antes que a porta da graça se feche, e pouquinho tempo depois disso, a porta da graça se fechará, a questão que vai estar em voga é a questão da adoração. Por isso a mensagem que estará sendo pregada, exatamente nesse período e antes dele, no tempo do fim, é: temei a Deus e dai-lhe glória, e adorai aquele que é o Criador do céu, da terra, do mar e das fontes das águas. A mensagem que está sendo colocada é uma mensagem de adoração. Inclusive, nas outras duas mensagens que se seguem. Caiu a grande Babilônia, que se tornou morada de demônios. E na sequência, sai dela, povo meu. A ideia que está em voga aqui é a ideia de adoração. O inimigo tem usado todo tipo de artifício para fazer com que, através de Babilônia, nós, de alguma maneira, oferecemos a adoração a ele. É o que ele mais quer. É o que ele busca. E Deus vai dizer: não adore nada e nem ninguém, porque senão você vai ter a sua imagem transformada de acordo com aquilo que você adora. Então, se você adora alguém que é criatura, você vai ser moldado à imagem daquilo que você adora. Então, adore a Deus, que é poderoso, que é amor, que que tem um coração puro, bondoso, amoroso. Quando você adora a Deus, você tem a imagem dele sendo refletida em você. Eu queria orar para que Deus nos ajudasse a nos posicionarmos no meio desse grande conflito e oferecermos a Deus a adoração que só pertence a Ele. Olha comigo. Obrigado, Pai, por tua palavra, porque nela descobrimos que o Senhor nos chamou para adorarmos a Deus. Desde que o mundo é mundo e que o pecado aqui entrou, que a luta entre as forças do bem e do mal tem sido pela adoração. Ajuda-nos a podermos te adorar em espírito e em verdade, para que tenhamos a nossa vida transformada de acordo com a imagem de Deus. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?